Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 24 de julho, agora na Espanha, 9 horas e 59 minutos, no Brasil, 4h59 da manhã. Gente, a BTC, aqui no gráfico de 5 minutos, segue dando vigência a uma acumulação triangularizada que ficou um pouco mais ampla do que a inicialmente prognosticada, mas segue acumulando. Lá no diário a gente percebe que a BTC, na verdade, segue numa grande congestão que tem por centro gravitacional os topos do ciclo anterior. Então muita gente, muitos cavaleiros do apocalipse se agigantaram com essa queda que na verdade ganhou mais impulso ontem, porque fez a mínima em 65441, mas começou já no dia 22 de julho. Onde a gente fez a máxima em 68474, como a gente se aproximou do topo em 69 mil, que é o topo do ciclo anterior, obviamente iria haver um recuo, como houve um recuo quando a gente se aproximou de 60, aqui quando a gente bateu 64, recuou para 63 e pouquinho, e agora se aproximou de 69, recuamos, chegamos a fazer a mínima em 65,441, mas a gente segue agora. Na verdade, isso aqui virou uma subonda, né? Depois que a gente se livrou dessa congestão aqui, ó, fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Até meu cachorro tá empolgado com essa acumulação. No 6 horas fica mais clara essa sequência. A gente vai buscar 70, 73 em 5 ondas. 1, 2, 3, 4, 5. É para lá que a gente tá indo. Nesse momento, a gente basicamente estressa a upper da banda de VWAP mensal. Eu, nos meus mais de 10 anos no mundo cripto, eu entrei em 2013, eu confesso que eu nunca vi uma conformação tão bullish, né? Tão a favor de uma expansão hecatômbica, tanto graficamente falando, já que isso aqui, quanto mais tempo a gente demorar nessa congestão, mais essa mola está sendo espremida e mais violenta vai ser o pump espasmódico em direção a 6 dígitos, tanto do ponto de vista gráfico quanto do ponto de vista fático. Eu confesso, essa semana mal começou, já os ETFs de ETH já estrearam no mundo, nas bolsas norte-americanas, na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York. Agora, essa semana ainda tem o PIB do segundo trimestre de 24, ainda tem na sexta dados do PCE, o índice favorito preferido do Federal Reserve. No sábado tem a fala de Donald Trump na Bitcoin Conference em Nashville. Só que não é só os fatos dessa semana que me assustam positivamente falando. É a tokenização de ativos do mundo real, a Real World Assets, que está acontecendo. Não é só a BlackRock e a JP Morgan que já estão ultimando tokenização de treasuries, de bonds. Agora a própria Binance foi autorizada por um tribunal federal norte-americano a promover a tokenização dentro da rede BSC de títulos públicos norte-americanos. A gente está agora com uma Kamala Harris com sangue nos olhos e que deve apresentar um pacote pró-cripto. É muitíssimo, porque a corrida agora ficou, a questão criptográfica passou a ser sensível. O Donald Trump também tá pressionado por conta dos dados da última pesquisa. Então, eu confesso que eu nunca vi uma conformação tão vulcânica, por assim dizer, tanto do ponto de vista fático quanto do ponto de vista gráfico. Isso aqui vai explodir para 100 mil dólares. Muita gente acha que vai ter tempo para embarcar, mas não vai. Basicamente vai ser um FOMO desenfreado, né? Um medo de ficar de fora. Vai fazer pessoas aportarem de forma translocada. A BTC rompendo 73,777 pode explodir para 87, corrigir para 79. Vai ser um Deus nos acuda. Muita gente vai entrar em topos, vai se desesperar, sair em fundos. Por isso eu volto a reportar. A melhor hora de embarcar é o momento da congestão, que está terminando. Isso aqui é um presente temporal para o sujeito embarcar. Eu volto a insistir.
Quem ainda não embarcou e não sabe o que comprar, já que muitas altcoins vão entregar vezes 20, vezes 30, algumas até mais de vezes 30, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que podem performar nesse ciclo e vão performar. Não ousem ficar de fora disso que vai ser life change, é mudança de vida para muita gente. E outra, quem desembarcou porque caiu na cantilena dos Cavaleiros do Apocalipse ou porque não fez uma limpa naqueles grupos de WhatsApp, principalmente daquele tiozão da Petrobras que só acredita no monopólio estatal da riqueza impressa, ou aquele primo concursado que investiu muito tempo e dinheiro para passar lá num concurso público e, obviamente, vai querer puxar o tapete de quem está em vias de promover uma mudança de vida de forma tão rápida esse tipo de oportunidade não aparece todos os dias. Isso que vai acontecer. Quem vivenciou o ciclo de 2017, 2018 sabe do que eu estou falando. Isso aqui, gente, 2017, essa pernada foi uma insanidade. 2020, 2021 também foi uma insanidade. Quem presenciou essa pernada parabólica, que é isso que vai acontecer para as altcoins, mas agora vai ser o recorde em entrada líquida para as altcoins, porque a gente vai sair de 1 tri, vai direto para 2 tri, vai formar um pullback e depois só vai parar em 8 trilhões. No ciclo de 2017, 2018, foi uma coisa bizarra, porque a gente saiu de 30 milhões de dólares para 446 bi. Então, em termos de percentual absoluto em valorização, mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões por cento, isso não vai mais acontecer. Mas vocês reparem que em 2017, 2018 só entrou 400 bi. E agora vai entrar algo entre 6 e 7 trilhões de dólares. Então, muita gente vai mudar de vida. Então, se vocês não fizerem a limpa nos seus grupos de WhatsApp, principalmente eu basicamente mutei quem polui o meu horizonte. A gente precisa estar preparado para isso. As pessoas não entendem que a questão monetária e que altera a vida de muita gente desperta naqueles céticos que não vão entrar por convicções pessoais, ou porque vai de encontro ao que ele sempre acreditou, ou porque só acredita no monopólio da riqueza estatal, que goza dessa... que segundo esses criptocéticos gozaria de um monopólio de impressão de riqueza e que, portanto, não acredita no mundo cripto ou não acredita na BTC, agora que economistas começam a chamar a Bitcoin de hedge contra um eventual colapso fiscal de estados soberanos, essas pessoas vão continuar defendendo o ponto de vista delas. Só que essa cegueira deliberada dessas pessoas acaba atrapalhando alguns que não têm ainda uma visão completamente clara da revolução que está se desdobrando. Então tem muita gente que não consegue entender por que uma Apple vale 3 trilhões. A Apple não vale 3 trilhões porque ela fabrica essa encrenca chamada iPhone. A Apple vale 3 trilhões porque há dados e riquezas trafegando num iOS que justificam o valor de 3 trilhões. E por que, Renato, que o market cap da Bitcoin vai avançar para algo acima de 5 trilhões nesse ciclo? Provavelmente vai ficar entre 6 e 7 trilhões. Pode até travar em 5 trilhões, não importa. Porque há dados e riqueza trafegando naquela rede que vão justificar esse valor. Por que uma ETH neste ciclo vai se aproximar de... Hoje está... Quanto é que está o market cap da ETH? Está 400 e... Nesse momento está 410 bi. Por que uma ETH facilmente, nesse ciclo, vai se aproximar de 1 trilhão? Ou até passar um pouquinho de 1 trilhão? Porque haverá dados e riqueza trafegando nessa rede que vão justificar ela valer esse valor de mais de 1 trilhão. Então, lei de Metcalfe é para ser estudada.
a lei de Metcalfe diz que o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas trafegando na rede. Então, esses criptocéticos, além deles não estudarem, eles ficam repetindo o mantra da sua ignorância. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é despoluir o nosso ambiente de contato, porque eles influenciam muita gente. Não a mim, porque eu já vim escaldado desde o ciclo. Eu tô desde 2013 no mundo cripto, mas o ciclo que efetivamente mudou minha vida foi o ciclo de 2017 e 18. Muitas coisas vão acontecer até a gente bater no nosso target de saída. A BTC vai buscar algo acima de 240 mil dólares. O market cap das altcoins vai bater algo acima de 7 trilhões. Na minha leitura vai ficar entre 7 e 10 trilhões. Muita coisa vai acontecer, só que os sinais de topo também vão se revelar. A gente não... Porque os dois piores... as duas piores características de um investidor criptográfico é a emoção, aquele emocionado que pula fora em vezes 2, e o apaixonado por um determinado criptoativo, que vê uma cripto se valorizando vezes 15, vezes 20 e simplesmente não realiza. A gente não vai cometer nenhum desses dois erros. A gente não vai se emocionar com vezes 2, a gente não vai sair de uma Solana quando ela bater 300, mas a gente precisa começar a desembarcar da Solana quando ela bater 1000. Então, haverá vários sinais vão acontecer. Agora, quando o Bitcoin bater os 6 dígitos, ultrapassar 100 mil dólares, a coisa que os senhores mais verão nas redes são pessoas que basicamente nem falavam de criptoativos e vão começar a dizer que a Bitcoin vai a 1 milhão. São esses influencers que vão surgir do nada, vão cair de helicóptero do mundo cripto, ou alguns já estão e já falam. São esses que neste exato momento estão vendendo um viés de baixa. Quando a BTC ultrapassar 100 mil, vão começar a falar em BTC em 1 milhão. Da mesma maneira que eles falam bobagem hoje, dizendo que o mundo cripto já teria alcançado o seu topo, são os mesmos que vão vender e vão levar a ganância extrema para 98, 99. Agora eles falam que o viés é de baixa, que talvez a gente tenha encontrado o topo desse ciclo. São esses mesmos que quando a BTC bater 100 mil, vão vender um viés para 1 milhão. E não vai a 1 milhão. A gente sabe que a BTC basicamente vai buscar algo em torno de 200 ou 300 mil. Vamos botar aqui no gráfico mensal da BTC. Ancorado na nossa grade de expansão. A BTC não tem a menor condição de bater 1 milhão nesse ciclo. Vai ficar entre 220 e 300 mil dólares. Vai estressar aqui, vou até despoluir para os senhores enxergarem com bastante clareza o que eu estou falando. Esse é o ponto em que a gente se encontra hoje. O nosso candle mensal no Heikin Nash está evoluindo de um corpo real comprador para um doji vendedor, para um corpo real vendedor que estava com uma bela extensão aqui vendedora para um doji levemente vendedor. Isso aqui pode até reverter para um corpo real comprador. Então, claramente, no mensal, a gente fez 1, 2, 3, 4 e a onda 5 vai levar a BTC para cima de 200 mil dólares. Na minha leitura, vai bater algo entre 200 e 300 mil dólares. Esses incautos que nesse momento vendem um viés de baixa vão se emocionar e vão começar a vender esse suposto target da BTC em 1 milhão de dólares. São essas pessoas que vão criar essa euforia completamente insana que vai levar muitas altcoins a entregar vezes 20, outras vezes 30 ou até mais de vezes 30. Esses influenciadores que vão aparecer com seus carros de luxo, relógios e mansões, são essas pessoas que vão criar um frenesi absolutamente insano, que vão fazer com que o app da Binance, da Coinbase, batam recorde no App Store. São essas pessoas que basicamente vão aumentar exponencialmente a base de usuários. Só que aí, meus amigos, o market cap das altcoins nesse momento vai estar lá namorando os 8 trilhões. Isso vai acontecer entre março de 2025 e agosto de 25, provavelmente.
a gente deve bater 100 mil dólares para a BTC, 2,5, 3 trilhões no máximo para as altcoins até o final desse ano. Deve dar um recuo lá por março, talvez abril, a gente comece a desenhar o Sputnik em direção a 8 trilhões. Nesse momento, a gente não pode se emocionar. A gente tem que ter a frieza de desembarcar e neste exato momento o mundo DeFi estará ofertando uma série de instrumentos que não havia tanto no ciclo de 2017 e 2018, quanto também não havia no ciclo de 2021. Basicamente, aqui a gente pode tranquilamente deixar os nossos recursos numa Aave, enfim, em qualquer DeFi e que vai entregar mais de 6% ao ano sem se arriscar e esperar o novo ciclo começar para depois multiplicar o nosso patrimônio de novo por 20, no mínimo. Não se deixem enganar, não se deixem cair na cantilena ou na armadilha dos incautos que não entendem como funciona um ciclo criptográfico inteiro com um halving, um bull run, um inverno cripto e outro halving. A maioria dos que falam nas redes destilam chorume, falam bobagem. Então eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar e quer participar desse life change, dessa mudança de vida, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo. Na seara fática, BlackRock registra o melhor dia em entrada líquida desde março para os ETFs de BTC. Lembrando que os ETFs de ETH estrearam também no mundo TradeFi. E o Anthony Pompiliano, CEO da Morgan Creek, uma gestora de recursos multimilionária, diz que todas as altcoins de alta octanagem vão parar em Wall Street. Não ficará só restrito a ETF de BTC e ETH. Solana, na leitura dele, é a próxima altcoin a ter o seu ETF no mundo TradeFi. E ETFs spot de ETH registraram entradas líquidas de 107 milhões de dólares, o que acabou afetando a performance das entradas em direção aos ETFs de ETH foram as vendas da Ethereum Trust Grayscale. Porque antes da aprovação pela SEC dos ETFs de BTC e ETH, a Grayscale ela criava empresas de propósito específicos, ela criou uma trust que tinha como único objeto social comprar BTC, depois criou uma trust que tinha como único objeto social comprar ETH e as pessoas se expunham às ações dessas empresas. Foi um tribunal federal norte-americano que disse que essa proibição da SEC em não conceder um ETF para a Grayscale e autorizar a abertura de capital social de uma empresa cujo objeto social era só comprar BTC ou ETH era abusivo, e aí o tribunal basicamente autorizou a conversão das ações dessa trust de propósito específico em ETFs, e o que gerou também a autorização e o deferimento dos ETFs de todos esses emissores, BlackRock, Fidelity, Citadel, enfim. Então, toda a estreia de um novo ETF, agora no caso da ETH, acaba sendo concomitante ao sangramento da Trust da Grayscale. Então, a Grayscale vendeu 485 milhões justamente para poder bancar o resgate das ações e isso acabou afetando a entrada líquida dos ETFs spot de ETH. Mas isso se equaliza em pouco tempo, porque a Grayscale também não tem tanta ETH e também como não tinha tanta BTC assim. Vocês vejam que em um mês e meio, menos de um mês, acho que foram talvez 28, 29 dias, a Grayscale ficou sem BTC. Isso deve acontecer, essa movimentação deve ser similar no caso da ETH. Só vamos acompanhar. Mas enfim, a entrada ficou líquida. Isso aqui, gente, vai acabar promovendo um colapso na oferta lá na frente. E um ativo como a ETH, vendo a rede crescer exponencialmente, tendo a oferta colapsada, a demanda facilmente levaria uma ETH para 10 mil dólares. Quem ficar aguardando o início da queda na taxa básica de juros, o final das duas guerras, vai pagar 10 mil dólares numa ETH e vai pagar 250 mil dólares numa BTC. E na capa da Reuters
ETFs de Ether no mercado à vista norte-americano fazem estreia para o que é uma grande vitória para a indústria criptográfica. E a campanha do Donald Trump apresentou uma queixa formal nos órgãos eleitorais norte-americanos porque a Kamala Harris se apropriou dos fundos de campanha do Joe Biden. A reclamação à Comissão Eleitoral Federal foi protocolada na terça-feira, acusando a Kamala Harris de violar as leis federais de financiamento eleitoral. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Pode, eventualmente, tornar a Kamala Harris inelegível. E os atletas já se encontram na Vila Olímpica em Paris. A cerimônia oficial de abertura é dia 26 de julho, hoje é dia 24. Algumas provas já começam hoje, dia 24, antes mesmo da abertura. E a inteligência israelense alertou as autoridades francesas para elevarem o nível de alerta contra o terrorismo para o nível máximo. Porque, segundo a inteligência israelí, organizações jihadistas globais, terroristas, apoiadas pelo Irã, estariam tentando levar a cabo ataques contra alvos, principalmente israelitas, judeus, em torno da realização dos Jogos Olímpicos. A França disse que está num nível de alerta compatível com as ameaças. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, literalmente. A BTC segue espremendo essa mola, que quando for liberada, facilmente vai colocar o Bitcoin num patamar de 6 dígitos. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Atom, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.